Boa noite. Oi. Como é que estão me ouvindo? Bem? Deixa eu tentar fixar o nome da live. Oi, Valquíria. Oi, Claudinha. Minha mãe conseguiu entrar hoje. Ai, que festa. Oi, Pri. Já te chamo, Pri. Tô tentando conectar aqui, colocar o nome aqui da live. Oi, irmã. É, gente, eu não sei fazer isso. Uma coisa para eu aprender. Oi, amor. Oi, Mirko! Quanto tempo? Pri tá entrando. Ah, Só que virar aqui você tá minha de câmera. lado, amiga. É. É, já vi. Vou virar aqui. E aí, Tá tudo bom, certo? gente? Eu acho Tá que sim, ótimo. né? Tá ótimo. Tá, beleza. Oi, Dri! Ih, gente, eu vou ter que colocar Só- os óculos. Ah, eu também tenho, senão eu não consigo ler. Eu tô tentando colocar o nome da live aqui, mas não consegui. É mais uma coisa para aprender agora aí. Oi, Nívia! Gente, vocês vão aparecendo, só vou falando saudade, saudade. Nívia, não vejo há tanto tempo, né? Olha, eu tô achando que esse assunto é muito bom, hein, Ana? Não Não é? é? Ai, eu acho O pessoal tá maravilhoso. curioso. Oi, Não é? Val! Muito bom. Mais uma psicóloga, bacana, bem-vinda. Tá. Val é minha parceira aí nas terapias também. Eu ainda vou conseguir fazer uma live com ela em algum momento. Beijo. Grazi tá aí também. Oi, Grazi! Ai, gente, é muita saudade, muita gente. É. Bom, vamos lá. É, convidei a Pri para fazer essa live comigo, porque eu acho legal explicar. Gente, meu som tá muito alto, porque tá dando eco aqui. Porque eu acho legal a gente explicar um pouquinho de onde vem essa energia toda que a gente fala, que as terapias conseguem ultrapassar a barreira física. Como foi a live passada, que a gente comentou que o reiki consegue chegar numa pessoa, a gente consegue fazer reiki à distância. Então eu achei bacana a gente falar um pouquinho disso, né? Porque assim, a ciência já comprovou que nós somos energia, né? Já caiu que todos somos conectados e que nós temos uma vibração. Já foi tempo que achava que o átomo era uma matéria, né? Hoje em dia as pesquisas já mostram, através dos microscópicos mais avançados, eletrônicos, que não, que é tudo energia condensada. Então, a partir daí, estudando física quântica, né, que é uma coisa assim, sem tamanho, mas que a gente vai tentando aos pouquinhos, é legal justamente a gente explicar essa coisa da energia, né? Como que a energia sai de um lugar, vai para o outro, o que que acontece, enfim. Então, eu chamei a Pri para fazer essa live comigo, porque através dela eu conheci uma das coisas que eu conhecia, né? Porque terapia quântica eu conheci por ela, barra de axis eu conheci através dela. Então,
eu achei legal ela vir fazer a live, porque nós começamos juntas um... Foi um curso, né, Pri? Pelo É um Hélio, do curso. Hélio Couto. Sim. Mas então, para a gente começar esse papo, se apresenta, por favor, Pri. Para a gente começar a falar sobre um pouquinho. Tá. Isso. Meu nome é Priscila, tem acento mesmo no Pri, eu sempre falo, porque depois a pessoa me chama de Priscila e fala, você não falou, e também se chama, eu atendo também, não tá tudo certo, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho em consultório, e o que me despertou para tudo isso foi que é uma coisa curiosa, né? Porque eu percebi na minha clínica que tinha algo a mais, né? E que eu não conseguia encontrar uma resposta completa dentro da psicologia, aquela formal. E eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma abordagem muito esquematizada, né? A gente tem todo um protocolo. E eu vi que tinha algo a mais ali. A pessoa tinha entendimento de tudo que estava acontecendo, a gente conseguia fazer uma boa leitura, um bom mapeamento, mas por algum motivo ela não conseguia avançar. E aí eu cheguei com a energia nesse caminho de busca para entender por que algumas pessoas não avançavam no processo psicoterapêutico e outras pessoas com questões semelhantes, meu Deus, um processo lindo, sabe? Todo redondinho do início ao fim. Então, daí que vem a minha busca. Eu trabalho em consultório, né? Hoje em dia eu trabalho online, mas atendimento de psicologia clínica. E minha formação tenho mestrado em cognição social e trabalho com abordagem terapia cognitivo-comportamental. Além disso, fiz com a Ana o curso de terapeuta quântico e sou facilitadora de barras de Access. Isso aí. E aí a gente começou a fazer o curso do Hélio Couto, que para mim, num primeiro momento, foi um baque, porque quando ele falava no curso assim, imagina o que você quer e solta. Mas, pô, vou soltar como? Se é o que eu quero, né? Então, assim, num primeiro momento, eu falei, Priscila, isso não é para mim. Assim, pontuando logo de cara que não tem nada a ver com religião, tá? Isso é bacana da gente falar, que às vezes as pessoas confundem. Não tem nada a ver com religião. É pura física, né? Física quântica. E o curioso é que quando você começa a entender a física, você acaba encontrando uma explicação por que algumas coisas que as pessoas fazem dentro de uma instituição religiosa funcionam, né? Por que algumas técnicas que eu uso da psicologia funcionam? Funciona porque tem um fundamento físico, né? Tem ali as leis universais que ela não quer saber se é religião, se é ciência, se é psicologia, são leis e funcionam. Então, de fato, não tem nada a ver com religião. A física quântica ela é chamada de física das possibilidades, justamente porque através dela a gente consegue entender as inúmeras possibilidades que a gente tem pela frente. Então, esse negócio de física quântica, que é difícil, na verdade, tá ali tudo relacionado, é só ter um pouquinho de paciência para tentar entender e ligar uma coisa com a outra. Então, assim, falando um pouquinho dessa física das possibilidades, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da vibração. Por quê? Eu sempre falo lá nos vídeos, falava, né? Porque eu até tirei os vídeos, estou fazendo outro trabalho. Mas a questão de como vibrar, né? Como que a pessoa vibra. E aí acho muito legal quando você está, por exemplo, na fila do mercado, na fila do banco. E aí você está lá na fila e tal, aí chega alguém do seu lado e aí a pessoa começa assim, cara, que demora, que saco, que calor, que não sei o que. Às vezes você estava numa vibe ali de, pô, só fazer... Mas não. Então, assim, a interferência da energia daquela pessoa em você, né? Como é que você lida com aquilo? É a vibração dela. Você está sentindo a vibração dela. Né? E tem uma escala de vibrações e tudo mais. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a entender que vibrar numa onda, em ter altas vibrações é maravilhoso, eu comecei a mudar o quê? Os meus pensamentos, as minhas crenças e tudo que está interligado a isso. E aí, Pri, falando até da sua página, eu vi que o seu IGTV, você comentou muito sobre isso, sobre a questão das crenças, pensamentos, né? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso.
Sim, eu vou falar para vocês como eu entendi, como isso fez sentido para mim, né? Porque de repente pode fazer sentido para alguém também que quer uma explicação clara, né? Porque eu costumo falar, não vem me enrolar não, porque eu não quero blá blá blá. Ou você diz que não sabe nem começa a explicar, ou você explica o negócio mesmo, né? Ainda que a pessoa negue, tá? Mas pelo menos tem uma explicação. Com os cursos lá do professor Hélio Couto, que foi, meu Deus, o curso dele, aqueles 150 horas, por si só já é transformador. Eu consegui entender tudo. Por quê? Quando eu entendi que ele provou, porque ele é bom, gente, para quem não conhece, porque eu falo que ele não só nega informação, né? Então, assim, ele fala e ele diz a fonte para você ir pesquisar a fundo, lá no submundo do negócio e entender. Então, quando ele explicou que existe um átomo, e até isso eu entendi, porque eu lembro, né, da escola, que dentro desse átomo existe um vácuo quântico e que esse átomo ele vibra. Eu também lembrei da escola, da vibração e tal. Eu entendi que, ora, se o átomo vibra, sai necessariamente dali uma onda, né? Que eu não vejo, né? Eu não posso sentir com os meus sentidos se eu não for uma pessoa muito sensitiva, mas isso eu entendi, ficou muito claro. Gente, claro, se um negócio vibra, sai uma onda dali que tá vibrando. Ó, aí eu falei, ok, faz total sentido. E aí eu comecei a pensar, bom, tudo, e aí ele fala isso, né? Comecei a pensar baseado nos estudos dele. Bom, tudo tem átomo. Tá, beleza, tudo tem átomo. Então tudo vibra. Eu falei, opa, tudo vibra. E aí eu comecei a entender a cristalterapia. Eu falei, opa, então os cristais vibram. Claro, porque o cristal tem átomo, né? E quando a gente fala de vibração, a gente fala que dá para mensurar. Então, assim, é um número em hertz, você consegue medir, né? Então, aí começou a fazer sentido. Aquilo foi tomando mais corpo. E o nosso pensamento, ele também emite uma vibração. Eu falei, opa, então podia pegar essa informação e agregar no meu trabalho. Não precisei escolher entre uma coisa ou outra, né? Foram informações que foram se completando. E aí, gente, dentro da psicologia, a abordagem que eu trabalho é um esquema muito assim, é muito esquemático, como eu falei, né? Então, ali, tudo começa no pensamento. Quando a pessoa chega no consultório, ela chega com uma queixa. Então, ela chega ou com uma queixa de emoção, tô muito triste, tô com muita raiva, não consigo controlar, ou com uma queixa de comportamento. Aí eu como compulsivamente, eu não queria comer, mas quando eu vejo eu já tô comendo. E aí a gente vai investigando junto com essa pessoa o pensamento. Porque é o pensamento que causa essa emoção. É o pensamento que causa esse comportamento. E aí, isso eu já sabia lá da psicologia. E aí, quando eu fui entender lá a física quântica, eu falei, cara, se pegou uma coisa a outra. E fechou, né? Eu tive uma explicação muito mais fundamentada na física. Isso é muito bom, porque é muito concreto. Apesar de parecer muito abstrato, porque ela chamam de metafísica, para mim foi muito concreto. Então, de fato, tudo começa no pensamento, independente de ser na psicologia ou na física quântica, porque quando você pensa, você emite uma onda. E quando você emite uma onda, a pergunta é, que onda é essa que você está emitindo? Ela vai sintonizar com o quê? E assim, é legal a gente falar a questão até da plasticidade do cérebro, né? Que ele é moldado o tempo inteiro. Sim. E aí, o que influencia? O meio ambiente, as mudanças fisiológicas, o seu pensamento. Então, assim, é modulável o tempo inteiro. Sim. Então, assim, manter-se em alta vibração, se fosse 100%, seria perfeito, né? A gente tenta aí se manter no maior tempo possível. É legal, até tem uns exercícios bacanas dessa coisa da energia. Tem um que é super fácil de fazer e qualquer um pode fazer. Assim, depois vocês vão pressionar a palma da mão com a palma da mão durante uns 10 segundinhos. Faz isso umas 3 vezes. E aí depois, bem devagarzinho, vocês vão afastando as mãos. Vocês vão sentir justamente essa energia de uma palma da mão com a outra, independente da distância. E é isso que a gente fala, que não tem barreira, né? Olha a vibração, olha a onda. Não tem barreira que bloqueie isso, né? Então isso é muito bacana, porque é acessível a todo mundo e só abre mais ainda o leque de possibilidades, são infinitas. E aí também tem lá na sua live eu até comentei que você tem uma a respeito do consciência
versus modo automático. Ah, E eu achei sim, isso esse vídeo antigo. fantástico, porque mostra justamente isso, né? A nossa evolução. Então, assim, ou a gente vive no modelo automático ali, você até chama de máquina, né? Sim, Ou sim. não, ou a gente começa a abrir a expansão da consciência e sair da caixinha. Sim, Pensar fora da caixinha, não é isso? sim. Gente, o pessoal que está assistindo, eu queria que as pessoas ficassem à vontade para perguntar, porque assim, minha proposta dentro do meu trabalho, apesar daqui a gente não está numa coisa formal, eu sempre penso que a pessoa tem que entender. Porque assim, se eu estou me propondo a passar algo, eu não estou preocupada em ficar bem na foto, com o ângulo, que eu não sei o que, não falar bonito. Cara, eu preciso passar informação. Então, assim, se tem alguém que está achando que isso não está fazendo muito sentido e quiser fazer Que é um pergunta, papo doido. porque eu não sei o background, eu não sei o quanto essas pessoas já sabem, né? De repente estão muito zeradas. Então, assim, pergunta, e Ana, você vai me falando aí se te surge alguma pergunta, Tá porque bom. pelo menos a minha ideia é sempre contribuir, levar alguma informação que promova alguma reflexão. Não quero convencer ninguém de nada, estou de boa com isso. Então, assim, também se não tá tudo certo. Mas se alguém tem alguma pergunta e eu não conseguir ser clara, ou a Ana, que a pessoa fique à vontade para mandar, tá? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma coisa. Oi, gente, vai vendo aí, Ana, que eu vou comentar aqui, tá? Tá Por que bom. que eu acho que esse tema eu acho muito relevante? Porque quando a gente começa a entender como o universo funciona, as leis do universo, eu uso isso a meu favor, né? Se eu saio numa rua, o Hélio Couto ele dá um exemplo parecido, não vou ser fiel a ele porque eu não sei o dele, mas assim, ele fala alguma coisa assim, se você sai na rua e você não conhece as leis de trânsito, se aquela mão daquela rua é para a direita, se é para a esquerda, se é mão dupla, se não é, você está em risco, porque você pode sair, você pode, né, sofrer uma colisão. Então a gente precisa entender também as leis do universo. Como é que esse universo funciona? Quais são as leis que estão regendo isso aqui, né? E aí, quando você entende isso, aí é muito mais difícil de você sofrer uma colisão. Então, por isso que eu acho que esse assunto é extremamente relevante, independente da sua questão, até porque a gente está aqui para evoluir, né? Eu quero amanhã ser melhor do que eu fui hoje, daqui a um mês ser melhor do que eu fui no mês passado. Então, eu acho que é para todo mundo que quer ter uma vida melhor, enfim, independente da questão aí ser levantada. E assim, quando ela fala as leis do universo, uma delas é o... Ih, fugiu agora. Oh, meu Deus. Fugiu o que eu ia falar. A lei que eu ia falar. Mas assim, o que você dá... Não, eu esqueci a expressão, mas o que você recebe é o que você está dando. Eu esqueci agora a expressão disso. A gente É a lei fala da lei da atração, do retorno. né? Lei do retorno, Lei da atração, sim, lei do retorno, isso aí. saiu. Essas são algumas das leis do universo, né? Que ele fala muito e que a física quântica também mostra bastante. Lei do retorno. O que você faz, o que você dá é o que você vai receber de volta. Então, o que você pensa, o que você cocria é o que você vai receber de volta. Então, a partir daí, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com a qualidade das coisas que a gente está fazendo. Para vocês perceberem como está tudo interligado com o que a Michelle falou na live de Reiki, com o que eu falei na live de Barras, porque é uma coisa só. Então, assim, os 5 princípios do Reiki que ela falou da vez passada, na live passada, é exatamente isso. Como você age no seu dia a dia? Como são as suas ações? E é isso que vai interferir lá na frente. Não adianta você ser de uma forma, agir de uma forma, falar uma coisa e fazer outra. Então, assim, a lei do retorno, a lei da atração, né? Foi o que você também falou. Né? Eu falo que é o nome comercial de lei da atração, mas né? É isso aí. Então, assim, são várias leis depois, para quem tiver interesse em pesquisar. Gente, física quântica, quando eu comecei a estudar isso, eu achei falei, cara, isso enfim, é Freud, não dá, né? Só que não, eu fui levando para o outro lado, justamente para as terapias, e ficou tudo mais fácil de entender. Sim. Então, assim, até para quem é descrente, né? Eu falo assim, isso não existe, isso não sei o quê. Dá uma lida lá antes e vê se não dá uma encaixada na coisa toda e fecha, né? Sim. Fica uma coisa legal.
Então, a gente estava falando dos pensamentos intrusivos e que a gente tem que focar na nossa frequência. Tem um comentário aqui, Lio, que eu já vejo. A gente tem que se manter na mais alta frequência o tempo inteiro, né? Pelo menos tentar se manter nessa frequência, justamente para receber essa frequência de volta. E com os pensamentos legais, e assim, a gente vai vendo o resultado disso tudo. E é uma coisa interessante que aconteceu comigo e que eu acredito que aconteça com todo mundo que comece a se despertar de se conhecer melhor e de evolução, né? Quando eu digo evolução, não é eu me tornar uma pessoa melhor, é eu simplesmente me entender, né? É sempre legal a gente falar isso, fala assim, que ego é esse, né? Que ela se acha melhor que todo mundo e ela evoluiu e eu não. Não é isso, não tem nada a ver com isso. É justamente acabar com o ego, é sem julgamento. É você começar a deixar de fazer algumas coisas que antes para você eram essenciais. Até mesmo o convívio com algumas pessoas negativas. Né? Você começa assim, é claro que você, sei lá, minha tia é muito negativa, mas eu moro... Gente, não é isso, eu não vou deixar de falar com a minha tia. Mas é você começar a selecionar o tipo de informação que você recebe. Se você está recebendo aquela informação, é saber o que fazer com a informação que você está recebendo, se ela vai mexer com você ou não. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a estudar mais isso, todo mundo fala assim, você está tão estranha, você é tão esquisita. Não é, gente. Eu simplesmente sou outra pessoa, assim, é o meu processo de evolução. E é legal a gente falar que para cada um o processo é diferente. Uns levam mais tempo, outros levam menos. Depende do seu interesse pelo estudo, depende das suas práticas do dia a dia e não te torna uma pessoa melhor ou pior. A evolução é pessoal. Deixa eu ver o que o Maurício colocou aqui. Ana, eu vejo muitos colegas nossos que são carregados em comentários para baixo e não percebem o quão negativos são. Exatamente, Maurício. O Maurício é colega meu lá do município, né? E a gente a gente participa de alguns grupos juntos e a gente vê bastante esse tipo de comentário. Você está se sentindo, essa quarentena mexeu com todo mundo, né? Então, assim, algumas pessoas, para algumas pessoas, a quarentena está sendo... quando eu falo está sendo maravilhosa, não é no sentido da doença, não é no sentido do desemprego. É no sentido de ter mais tempo para outras possibilidades, sim, aproveitar esse tempo para outra coisa. Então, assim, para mim, por exemplo, a quarentena veio num momento muito importante. Tanto para o meu lado pessoal, quanto para o meu trabalho. E a gente observa isso lá no grupo, que para alguns professores, né, alguns colegas, a quarentena está sendo muito difícil porque estão com os pensamentos muito negativos, estão sempre com medo do se, mas eu fico, gente, a bolinha de cristal de vocês está meio esquisita, porque eu não sei que bolinha é essa, vocês vivem no si. Então, assim, vem aquela vibração ruim, aquele pensamento ruim, eu coloco lá, a gente vive um dia de cada vez. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Tá tudo uma bagunça, abre e fecha, escola abre, escola não fecha. Então, assim, vamos viver um dia de cada vez. E para o nosso bem, tentar manter o pensamento lá em cima. Para de ver jornal, porque é o que eu sempre falo na sessão de barras, né? Quando eu estou fazendo uma sessão de barras, a pessoa pergunta para mim e fala assim no final, você sentiu alguma coisa? Falei, eu não senti nada. Eu nem tenho que sentir nada. Não, eu quero saber se eu tô curado. Falei, olha só, quem faz o trabalho é você. Isso para todas as terapias, né, Pri? Até para psicologia. Sim, eu falo que eu sou uma facilitadora. Isso aí. Exatamente. Quem faz o trabalho é cada um fazendo o seu trabalho. E também não adianta sair de uma sessão de terapia, não adianta sair de uma sessão de barra de Access, porque eu tô muito angustiada, eu tô deprimido, aí chega em casa, liga na TV e começa a ver todas as tragédias. Então, assim, são esses atos, são esses movimentos, são essas interferências do meio ambiente que a gente fala, que vai interferir. Olha como é que é a coisa toda, que vai interferir lá na plasticidade do seu cérebro
e que vai trazer toda essa vibração. É bem louco, mas é isso. Deixa eu ver o que a Adriana comentou aqui. Eu acho que a evolução espiritual está relacionado... saiu o comentário dela. Eu acho que a evolução pessoal está relacionada a você se tornar uma pessoa melhor para você, exatamente, independente do julgamento, é isso que a gente está falando. Tentar se livrar do ego, né, do julgar o outro. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Enfim, é muita coisa para falar. Eu acho que alguém comentou aí, o primeiro comentário, que o pessoal lá do grupo do trabalho fica muito negativo e tal, reclama muito. E quando eu olho para isso, é exatamente o que eu falei, no sentido de a pessoa não sabe como o universo funciona. Porque se ela soubesse que a reclamação dela está criando a própria cova dela, grosseiramente falando, gente, talvez ela não fizesse aquilo, mas ela não sabe. Entende? Por isso que eu acho que é um assunto relevante, no sentido de, cara, vamos entender como isso daqui funciona para você usar as ferramentas a seu favor, não contra você. Porque nesse processo de reclamação, você está jogando contra você o tempo inteiro. Olha que horrível, gente. Se você olha a autossabotagem. Você olha a autossabotagem. O vizinho. Não, o inimigo é você, cara, o meu vizinho, né? Então, eu penso que é levar informação. O que a pessoa vai fazer com essa informação já não é minha responsabilidade, né? Mas eu acho que o nosso trabalho, quando a gente começa a expandir a consciência e ter mais informação, mais conhecimento, ter vivido a experiência e poder compartilhar, eu acho que é isso. Na hora que a pessoa se permite entender ou experimentar um novo paradigma, um novo padrão de vida, um novo estilo de vida, eu acho que ela abre uma janela, uma oportunidade de realmente ter uma vida melhor. Sabe? Exatamente. A Adriana, a Adri até comentou, ela fez uma pontuação aqui muito bacana, o hábito, né? O poder do hábito. Ela colocou aqui, Priscila, se tudo começa no pensamento, é necessário se criar um hábito. E esse hábito se torna um exercício. Como se preparar para isso? Né? Como criar hábitos? Não, ela está perguntando qual o seu direcionamento como psicóloga em relação a isso. A pergunta é sempre assim, aonde você quer chegar? Sabe? Porque o que eu posso olhar o seu caso e falar assim, mas seria ótimo se você saísse desse trabalho e tivesse um trabalho assim, assado. Aí seria ótimo se você saísse dessa casa com essas pessoas e tivesse na outra, mas eu não sei se é isso que você quer. Então a pergunta é sempre assim, aonde você quer chegar? E aí, quando a gente tem um destino, né, uma meta, aí a gente vai trabalhando nessa direção. Aí a gente vai incluindo elementos para te levar até lá. O que é um hábito? É algo que a gente faz por repetição, né? E aí aquilo acaba virando um hábito. E aí vai ser sempre no sentido de inserir algo que te aproxime da sua meta. Eu estou respondendo, Adriana, de uma forma ampla, porque eu precisaria de outros elementos para estar, né, tentando ajudar mais individualmente, digamos assim, mas eu não tenho. Mas é sempre aonde eu quero chegar. Tá, é lá. Agora eu vou ter que fragmentar, quebrar isso em micrometas. O que eu vou fazer hoje que vai me aproximar desse lugar? Porque a gente faz exatamente ao contrário, né? Eu quero chegar num lugar, o que eu faço hoje? Eu só reclamo. Reclamar vai me levar a esse lugar? Né? A pergunta é sempre essa. Isso que eu faço, isso que eu inseri na minha rotina, vai me aproximar ou vai me afastar da minha meta? Foi claro, Adriana. Senão você pergunta de novo, fala mesmo, joga aí para eu poder te ajudar. Não, ela botou aqui respondido. Ela botou aqui respondido. E aí, levando essa coisa, né, de isso vai me levar nesse lugar, isso que eu estou fazendo, esse comportamento que eu estou tendo, vai me levar nesse lugar? Eu vou levar lá nos 3 passos que você já citou. Primeiro, seu pensamento. Segundo passo, escrever as evidências. E o terceiro passo, evidências contra esse pensamento. Né? Justamente falando da questão da consciência e do modo automático. Esses 3 passos, você cria seu pensamento, e aí você tem as evidências, esse pensamento é bom para mim, não é bom para mim. E aí depois você começa a pensar, quais são as evidências desse pensamento, contra esse pensamento, né? E aí acho que entra um pouquinho também a questão da autossabotagem. Quando você começa a falar um pouquinho
Começa a querer uma coisa, mas aí começa a formular várias questões na sua cabeça. Sim. Que te tornam justamente o oposto. E aí você coloca no papel. Essas evidências são verdadeiras? É isso mesmo? Né? Tá. Uhum. Eu daria aí uns 10 passos para trás para começar a explicar isso de uma outra forma. Mas vamos lá. O que a Ana está falando é exatamente isso. Porque quando a gente tem um pensamento, ele muitas vezes é um pensamento irracional. Eu quero dizer, vou dar um exemplo prático. Eu tenho medo, né? Os medos às vezes são completamente irracionais. Então eu tenho uma pessoa, por exemplo, que tem um emprego funcionário público, mas tem medo de perder o emprego por causa da pandemia. Aí a gente pergunta, mas por que você perderia o emprego por causa da pandemia? Né? Esse é um pensamento irracional. Por que ele é irracional? Quais as evidências que eu tenho de que esse pensamento ele é verdadeiro, de que ele está alinhado com a realidade, de que realmente essas chances existem? Ah, a chance existe. Gente, mas chance existe até de cair um raio aqui. Né? Mas eu quero dizer que, cara, existem muitas chances, é muito provável que isso aconteça. Eu conheço muitas pessoas que passaram por isso. Eu já vi N casos disso acontecer. Não é uma coisa assim, uma chance remota. Então, quando eu consigo identificar esse pensamento, no caso do medo, então a pessoa sofre porque está com medo de ser mandada embora na pandemia, mas é um funcionário público. Aí a gente começa, escreve esse pensamento no papel. Ah, eu tenho medo de ser mandada embora. Eu acho que vou ser mandada embora. Evidências que esse pensamento é verdadeiro. E aí ela começa a pensar. E aí eu vou lá com ela. E aí, conhece alguém que foi mandado embora? Já ameaçaram você? O RH já te chamou? Você já está ouvindo falar em corte? Né? Vamos buscar. E aí a pessoa fala, não, isso não. Isso não. Não. E a gente vê que é um medo irracional. É o que você está falando. Verdade, colocar no papel e contestar. Na verdade, seria sair... Sim, seria sair do si, da dúvida, de uma coisa que nem tem evidência ainda concretizada, mas a pessoa fica naquele movimento de sempre achar que o ruim vai acontecer. Maurício comentou aqui depois, essas pessoas negativas só aparecem nas informações ruins. Quando tem algo bom, ficam escondidas. Se alimentam do caos e gostam que os outros concordem com suas opiniões. Né? Ainda quer isso, né? Que a gente comece a pensar da forma como ela está pensando. E esse é um hábito bem negativo. É um padrão. Exatamente. É um padrão. Só que é autodestrutivo, né? Pois é, mas assim, eu gostaria muito de conseguir pegar pessoas e fazer assim, ó. Mas não adianta, gente. É cada um no seu tempo, é cada um do seu jeito, né? Não dá pra gente fazer isso com todo mundo. Mas, Ana, se a gente consegue, pelo menos assim como eu toco, né? Claro que o meu trabalho me possibilita isso de uma maneira linda. Levar a informação para a pessoa, fazer ela refletir, porque na hora que ela fala lá que tá com medo, e, gente, quando eu falo tá com medo, não é porque ela tá com medinho, é porque ela tá com medo paralisada, é porque ela tá com medo que ela não consegue dormir, porque ela tá tendo que ser medicada, é uma coisa séria, ela perde a saúde mental dela, né? Quando eu começo a chamar essa pessoa e começo a refletir, né, promover reflexão nela, no sentido de esse medo tem fundamento, existe evidências de que esse seu medo, esse seu pensamento está alinhado com a realidade, ela por si só já vai sofrendo o próprio processo dela. Né? A ideia é essa. Por isso que eu sempre penso, a gente precisa levar informação. Depois que eu levo essa informação, né, aqui, por exemplo, e a pessoa fala, é verdade, e ela escolhe não fazer nada, aí também eu preciso aceitar a minha limitação e respeitar o livre-arbítrio dela. Porque eu não tenho poderes de entrar lá e você vai fazer assim. Às vezes a gente sofre, porque a gente olha e fala, caramba, não precisava estar passando por isso. Mas o que me resta é respeitar o livre-arbítrio dela. E eu faço isso. Eu tenho uma frase que é assim, você não precisa aceitar, mas você precisa respeitar. É isso aí. Sim, é o livre-arbítrio. Sim. Às vezes dá vontade de ter acho que uma amiga sua aqui que disse que às vezes você tem vontade de pegá-la pelo braço. Ela comentou aqui. Ela falou quem é, me conta. Tem uma, já sei quem é, mandei mensagem pra ela ontem. E é justamente isso, né? A evolução é pessoal, é de cada um. E eu acho, por exemplo, a Adri que está aqui na live, do mesmo jeito que você sempre foi vou falar uma boa influenciadora, tá?
Mas é isso mesmo, né? Como você sempre me mostrou. Você foi uma pessoa que sempre me mostrou que o mundo não é isso aqui. Que dá para olhar para o lado, coisa que eu não Aham. fazia. E aí eu fui caminhando, a gente foi caminhando juntas em vários momentos, e a Adriana é uma também que, quando eu comecei a se despertar, que eu comecei a passar as informações para ela, na hora ela também se identificou, e outras pessoas também, mas mais uma vez falando, o processo é de cada um, É. né? Logo no início da quarentena, a gente comentou, você comentou de um livro, O Poder do Hábito, que é muito bacana de se Aqui. ler. E depois eu li também, adorei, achei fantástico. Então, assim, é legal pesquisar um pouquinho mais sobre isso, né? O que que você faz no seu dia a dia, os hábitos que você tem. Eu digo que pessoalmente, eu mudei da água para o vinho, né? Eu sou uma pessoa Muito muito bom. mais, na verdade, como eu me sinto, é leve. Eu me sinto muito mais leve, essa é a palavra. Leve no meu dia a dia, leve nos meus pensamentos. Muito Então, bom. assim, essa está sendo a minha evolução. Falta muito? Falta muito. Mas ok também, porque é tudo um processo. Né? É importante estar aberto para o bom da vida e ter a disposição É para isso buscar aí. informação, exatamente. Então, assim, tem uns que É querem isso buscar aí. informação, outros não querem, e tá tudo bem. É cada um no seu cada um, com o seu É isso cada um. aí. Né? Uhum. Isso aí. Vamos falar um pouquinho do Hélio? Ah, um Gente pouquinho? Eu não curiosa. podia falar um pouquinho dele. Ai, gente, o Hélio. Ai, meu Deus do céu. O Hélio é meu Ai, avatar. Hélio Couto é. é meu avatar. Tô lendo um pouquinho aqui as mensagens, tá, Ana? Ele, na verdade, assim, para quem não conhece, o professor Hélio Couto, ele tem um site falando de física quântica, gente. Mais uma vez falando que não tem nada a ver com religião. E apesar dele ter uma religião declarada ali, mas todo o curso é direcionado para a física quântica. E é relacionado a alguma terapia específica? Não, não é. Então é interessante, muito Uhum. legal. Detalhe, gente, o curso é de graça, tá? Você só tem que ter paciência para ouvir. É. Mas tudo bem, no início você começa a achar, ai, que saco, não sei o quê. Gente, põe o sonzinho e vai fazer. A Adriana estava ontem ouvindo palestra dele, muito bem. Então, assim, Muito vai fazer bom. uma faxina, sei lá, vai fazer alguma coisa, vai correr, mas Vai vai ouvindo. correr. Até porque ele tem alguns programas, né, nas reprogramações mentais, que você pode ouvir dormindo, inclusive. Né? Então, de vez em quando, eu também coloco as minhas aqui. Quando eu fico muito tempo sem ouvi-lo, eu vou lá, coloco uma palestra dele, porque é sempre informação, é sempre muito legal. Então, falando um pouquinho do curso dele, olha a propaganda. São 150 horas de curso, são gratuitas. Gratuitos. Uhum. Existem outros cursos gratuitos ali também. E assim, gente, vale a pena. Né? Ele tem uma coisa chamada ressonância harmônica. Depois a Pri vai até explicar melhor do que eu, ressonância harmônica. E a partir dali, daquele curso, eu fiz com o intuito também de terminar o curso e fazer a ressonância harmônica. Quando eu comecei o curso, eu fui anotando, até por sugestão da Pri, o que eu gostaria de pedir nessa minha ressonância harmônica. E eu fui anotando, ao longo do tempo, eu fui cortando as coisas que eu anotei lá no início. Porque eu vi que eu não precisava de nada daquilo. Porque tudo que eu pedi no final, o lá da frente era consequência. Então, Muito assim, bom. eu mudei completamente a minha primeira ressonância harmônica. Eu tô na quarta. Eu mudei completamente a minha ressonância harmônica desde a primeira. Porque tudo aquilo que eu pedi lá no início, eu fico, gente, isso aqui é consequência do lado da frente. Né? Então, Isso aí. assim, sei lá, um exemplo bobo. Não sei, eu quero um trabalho. Eu quero um trabalho, falo de novo, Dri, caminho das palestras. Eu quero um trabalho, pedi lá na ressonância, eu quero um trabalho. Ok, mas eu passo o meu dia inteiro sentada em casa, no sofá. Cara, sinto muito. Você não vai conseguir trabalho. Não vai cair do céu. Se você não faz um movimento de tudo,
né, do seu dia a dia, dos seus pensamentos, você se mexe, você sai da procrastinação, você vai atrás de estudo, aí sim, vem o que você está pedindo. E não é um trabalho qualquer, é um trabalho relacionado ao que você quer, ao que você almeja. Uma coisa que eu aprendi, eu escrevo tudo que eu quero. Eu escrevo exatamente no papel tudo que eu quero, com detalhes, ricos detalhes. Sim. E, gente, é fantástico. Vem exatamente tudo que eu quero. Então, assim, às vezes eu estou com alguma dúvida, algum questionamento, eu escrevo no papel. É isso que eu quero. Olha as evidências aí escritas, Pri. Então, assim, eu trabalho em cima daquilo. Então, é um exercício muito bacana de se fazer. E eu faço isso tanto para as coisas boas, tanto para as coisas ruins. Algumas coisas eu quero, alguma coisa que me faz mal ainda, que está lá. O Fábio até botou uma carinha ali, porque tem coisas relacionadas. Muitas coisas ruins que me causavam uma mágoa, eu escrevi e depois eu rasguei, eu joguei fora. A partir do momento que eu escrevo, eu coloco isso para fora, né? Eu meio que concretizo aquele sentimento, aquela ideia. E aí eu queimei, eu joguei fora, enfim, eu rasgo. E eu acho isso muito legal, é um exercício super fácil, gente. Então, assim, quem quiser começar, é muito bacana. Pri, fala da ressonância. O professor Hélio Couto, ele chama a ressonância de uma ferramenta de iluminação espiritual, né? E aí, gente, vou logo avisar o pessoalzinho aí para desligar aí o julgamento, porque o negócio é meio esquisito. É esquisito por quê? Porque é completamente diferente do paradigma atual que a gente vive. Então, qualquer coisa diferente que você está acostumado a ver é esquisito. Só isso, tá? Nada demais. O que é ressonância harmônica? É uma ferramenta de iluminação espiritual. Ele diz que é gravado em outra dimensão. E é gravado o quê? Os seus pedidos. Então, como a Ana falou, para você pedir a ressonância, você tem que assistir as 150 horas de vídeo gratuitos e depois você manda um e-mail para lá pedindo a ressonância harmônica. E aí, nesse e-mail, ele faz algumas perguntas e aí você lista realmente tudo que você deseja. E aí é tudo mesmo, qualquer coisa. Eu quero um navio, bota lá o navio que tu quer. Eu quero dormir melhor, bota lá que quer dormir melhor. Eu quero um outro emprego, qualquer coisa. Eu quero tirar nada do meu coração. Você vai listando isso e você manda para ele. E aí, acho que a gente não falou aqui, mas que tudo é onda, inclusive o pensamento. O carro também é onda. O livro também é onda. Eu tô até com alguns livros aqui. Vamos lá. Aqui o que você falou, Ana. O Poder do Hábito. Gente, eu tenho que falar. Não deixa eu terminar sem falar com vocês de alguns livros, não, porque eu acho que vai ser muito legal. Sim. Então, assim, esse livro daqui... Ops! Essa sou eu, gente. Quem não me conhece, sou muito esperta com tecnologia. Vamos lá. Esse livro aqui, por exemplo, que é O Poder do Hábito, existe o livro físico, que é esse que eu tô segurando, e existe o livro onda. Meu Deus, como assim? A informação do livro, ela também está aqui, em forma de onda. Tudo, tudo. O carro que você quer. Aquele Citroën vermelho, conversível, ele existe no carro físico e no carro onda. Então, quando você pede ressonância harmônica, ele coloca tudo em forma de onda. Tudo que você pediu vai em forma de onda. E você recebe essa informação em forma de onda. Aí a gente pensa o quê, né? As pessoas assim, que tem o botão do julgamento ligado lá em cima no máximo, e o preconceito então nem se fala. Que coisa esquisita, isso aí não é do bem, né? Aquelas coisas. Mas, gente, se você for estudar, veja bem, eu disse estudar, tá? Buscar informação, tudo isso faz total sentido. E você vai estudar o quê? A física, né? Só que uma física que não há interesse que você conheça. Mas é a mesma física que faz aquele negócio lá daquela reunião religiosa funcionar. Entende? É isso aí. Então, né? É isso. E aí eu, muito sozinha, fui lá, comecei a estudar de verdade e começou a fazer sentido para mim. E aí você coloca essa lista, manda e ele... envia para você. Antigamente era na forma de um CD, hoje em dia um link mesmo, e você dá o play e você recebe tudo aquilo em forma de onda,
Porque lembra, tudo é partícula e onda. E para quem achar que isso não está fazendo sentido, e se quiser estudar, porque aí tem aquela questão do livre-arbítrio, da gente respeitar quem não quer estudar, beleza? A experiência da dupla fenda que provou tudo isso. E galera, vamos combinar? Cara, eu entro no meu condomínio com uma etiqueta colada no carro. Olha, cara, o celular, é uma etiqueta. Gente. É o celular. Né? Mas o celular, a gente já tá com ele há um tempo, então a gente vai se familiarizando e já acha que... agora, você passar num pedágio e debitar na tua conta, você tá achando que aquela informação vai pra tua conta como? Não tem um fio. Né? Eu mandar uma mensagem aqui, a pessoa que eu tô falando lá da Alemanha receber... Então, assim, quando você começa a se... Mas para isso, gente, foi o que eu falei, é muito importante a gente deixar de lado o que a gente... O famoso tripé, né? Os preconceitos, os tabus. Isso eu não vou falar, isso não, porque... Né, a pessoa nem quer ouvir, né? Isso não existe, isso é magia, isso... Isso não é de Deus, né? Umas coisas assim, que é um julgamento muito pesado, muito cruel. Porque a pessoa acaba entrando num lugar de que ela detém o saber, você não, né? E aí, aí a gente volta lá no livre-arbítrio que eu falo, cara, cada um no seu cada um e tá tudo certo nisso. Sim. Então, quando você faz esse pedido, você envia ele e aí ele te manda isso e você dá play todos os dias. Só. Claro só. Que... não é só. Por quê? Porque para você conseguir, vou tentar ser bem claro aqui, materializar tudo aquilo, você precisa estar numa vibração alta. Então, se você tiver mágoa, tristeza, ódio, tá ali julgando o coleguinha da direita, tá falando do outro, você não vai conseguir. Porque, na verdade, isso tudo, esse poder de materializar, eu tô sendo bem grosseira pra galera entender, tá? Vem de algo muito maior. Né? Vem do Criador. E aí o cara falou, e você vai fazer o que com o seu ego? Bom, o seu ego você vai pegar, você vai amassar ele, você falar, você não vai me atrapalhar não, e deixa ele de lado, e deixa agir, né? E isso é o mais difícil. Eu tava assistindo aquele filme, Gandhi, gente, vale a pena assistir quem não assistiu. Sim. Que coisa linda. E aí ele fala no filme assim, o mais simples é o mais difícil. É fantástico. Quando eu estava lá na Índia, eu visitei a casa dele e, assim, a energia que tem naquele lugar reflete o que Gandhi era. É fantástico, assim, vale muito a pena assistir, é muito bacana. Mas é isso mesmo, o que você falou. No detalhe, né? No simples, né? Uma pessoa, mesmo ela é diferente, ela pensa diferente, tá tudo bem. As pessoas não conseguem. Elas não conseguem, elas ficam ali disputando a razão, sabe? Aí, é querer convencer o outro. Da sua verdade, né? Porque você é o detentor da verdade, né? Tem isso também. É puro ego, né? No filme, quando tem lá as lutas, eu tenho que falar, olho por olho. Aí ele vira e fala, lindamente, se é olho por olho, terminaremos todos cegos. É isso. É isso que você quer? Não, já que é olho por olho... Então, assim, o que era para ser simples é o mais difícil. Então, para concluir da ressonância harmônica, você manda isso e aí ele volta para você, de 3 em 3 meses você atualiza essas ondas, né? Mas o processo ele só vai acontecer, isso tem que ser dito, porque não é milagre, né, gente? É física. É o que eu falei, não cai do céu. Não, é você começar a abrir mão mesmo daquela raivazinha que você tem, daquele negocinho que você manda lá pro outro que você não gostou, não sei o quê. Deixa. E aí você tem que limpar mesmo seu coração, limpar sua mente, né? Mudar o padrão de pensar, esse padrão mais negativista que a gente tá inserido numa sociedade que, cara, quem entra no elevador e fala, ai, que maravilha, né? Esse coronavírus tá me dando uma oportunidade de... Não, cara, que não aguento mais, não é? Então, assim, mudar seus hábitos, completamente diferente. Agora, Pri, fala. Vale a pena. Ai, gente, não fala, não posso nem... Vale a pena. Eu falo pra todo mundo que, gente, é conhecimento de graça. Como não? Olha o que ele oferece, olha o que a gente tem. E não só ele. Existem várias coisas assim. Sim.
na sua frente, é só pegar, usufrui disso, gente, né? Eu Você ia acho falar... que ele passa informação. É isso. Para mim é muito claro. O que ele fez é passar informação e ponto final. Uma outra pessoa pode passar informação para você. E se estiver agregando, pô, beleza, não importa a fonte, né? É informação, é segura, tá fazendo bem. E como é que a gente vai ver se o negócio funciona ou não funciona, se é bom, se não é, se não é? Cara, pelo resultado. Chega de blá blá blá, de discutir. Cara, tá funcionando? Tá melhorando para você? Porque se não tá, dá um pause agora e começa a rever esse negócio. Tenta outra coisa. Só que aí, na hora que tu para rever, quem quer dar um pause e rever? Porque daí você vai ter que deixar, muitas vezes, tirar aquela mochila que tu carregou a vida inteira, porque era a sua verdade, e aí tem. Aí é muito difícil. Tem que abrir mão de algumas coisas para receber as outras. Você ia falar de livro. Livro. Por quê? Por quê, gente? Vamos lá. Quem não quer, enquanto a gente está aqui, né? Vamos lá. Quem não quer ter uma vida tranquila, em paz, feliz, sem viver em dissonância. O que é dissonância? Você querer fazer uma coisa, mas você faz outra, né? Isso é muito comum, não importa. Se você quer dizer não e você diz sim, já está em dissonância. Se é você querer um emprego e está em outro, isso traz sofrimento. Quem não quer viver em harmonia? E quando a gente começa a estudar, isso foi o que eu falei no início, e eu acho que é isso que deve ficar. Você começa a entender como funciona. E aí você começa a usar essas leis universais a seu favor para você conquistar essa vida que você gostaria. E não mais viver em dissonância, mas em harmonia, né? Ajustado com a sua verdade, e etc e tal. E aí, o que eu comecei a observar? Esses livros famosos, best-sellers, todo mundo fala e tal, blá blá, são vários. Todas essas pessoas que escreveram esses livros, elas entenderam isso que a gente está falando aqui. Ana, mas eu tô assim, chocada. Eu não descobri a pólvora não, sabe? Mas eu fico assim, gente, mais uma vez, só confirma, entende? É que eu falei, quando eu comecei a estudar física quântica, eu não tive que deixar a psicologia de lado. Existe uma técnica na psicologia que a gente chama de visualização. Na física quântica também é. E aí você usa ali no consultório, e aí você lê isso no Milagre da Manhã, que é um livro que foi super falado, todo mundo deve conhecer. E aí o Hélio Couto, ele acaba explicando por que isso funciona, entende? Né? E aí você fala, cara, existe uma lei aí que, independente da fonte, né, você está realmente em fluxo com as leis do universo, não contra fluxo. Então, quando você vai a favor de uma correnteza, é muito mais leve. Agora, vai contra. É muito mais Você sai da harmonia. Sim. Outro livro que eu gosto muito, que eu até mandei para minha irmã, foi Entrevista com o Diabo. Gente, é um livro de hábitos jogados na sua cara, que cada vez que eu fui lendo, eu fiquei, caramba, meu Deus, eu faço isso. Não, peraí, muda tudo. Outro livro maravilhoso é Mindset. Como eu mudei o meu relacionamento. Sim. Muito legal, gente. Não quer ler, não gosta de ler, ouve. É o que a Pri falou. Áudio. Tem várias possibilidades. Mas assim, leiam, né? Um comentário aqui, ó. Da Batatas da Tia. Eu fiz a maratona de 21 dias de física quântica e com certeza mudou minha vida. É isso, gente. É começar, né? Priya, eu já vou encerrar aqui a live. Tem 5 minutinhos. A Beth botou, eu sou testemunha, a Ana mudou. Ficou muito mais positiva, aberta para uma vida nova. É isso, gente. A gente fica livre, aberta para o novo. Né? Abrir as possibilidades. Só antes da gente terminar, deixa eu só dar um recadinho, que amanhã, a convite da Luciana Lima, ela fez na primeira live, vai ter a roda de Diksha. Vai ser amanhã às 18 horas. Para quem tiver interesse, não vai ser aberta. Eu vou criar um link no Zoom. Nós vamos fazer pelo Zoom. Então, quem tiver interesse em participar, me manda mensagem que eu vou adicionar no grupo. E amanhã às 18 horas a roda de Diksha. Priya, pra gente fechar... Fala. Não, pra gente fechar... Gente, vamos lá. É muita coisa. É muita coisa, mas assim, duas coisas.
a responsabilidade é da pessoa. Isso precisa ficar muito claro, né? Sim. Então, quando a gente fala de respeitar o livre-arbítrio, quando a gente leva a informação, o que a pessoa vai fazer com essa informação é a responsabilidade dela. E ok, para você que levou, né? Para você se sentir frustrado ou não deu certo, né? Aceita o seu lugar, né? Que não é um lugar de, vou ali. Eu sugiro o audiobook porque aí não tem desculpa, né? De que não tem tempo. E melhor ainda, gente, no YouTube, porque eu sou dessas, não dá para ouvir na velocidade normal. A gente dá uma acelerada no negócio. Então, assim, né? Vai em 1.5, né? 1.75, dependendo da velocidade. Mas a gente finaliza a leitura. Tô errada, Ana? A Grazi mesmo ouve no 1.75, né, Grazi? O Hélio, né? E parece que ele tá brigando, né? Então, assim, gente, dá para fazer, não tem desculpa. Dá para fazer, sim. E olha, é só para eu ia fechar, Ana, falando o seguinte, que a pergunta é sempre assim, se não tá bom, gente, o que você tem a perder experimentando algo novo? Né? Porque o que isso pode trazer de prejuízo para você? Experimentar um paradigma completamente novo na cultura que a gente está inserido. Em outra cultura isso já faz total sentido, mas aqui, né? O que você tem a perder? Então, nessa de que eu tenho a perder e não tá bom para mim, e eu quero sair desse lugar, eu cheguei num lugar maravilhoso. Então, eu penso que as pessoas também que estão no lugar, que é a amiga que falou aí, que dá vontade de sacudir, que eu falo, cara, se eu conseguir, você consegue. Não é que eu quero dar sacudida nesse sentido, tipo, vai lá e tenta. Sim. Tentar fazer... Primeiro que eu acho que a gente tem que entender para fazer sentido, né? Mas tem gente também que fala, não, eu faço. Tem gente também que dessas são ótimas, fala, eu faço, o que tem que fazer? E faz, e através do comportamento ela tem uma mudança interna, porque é via de mão dupla. Não necessariamente tem que mudar aqui, para depois mudar aqui, isso aí vai de cada um. Mas experimenta, eu sempre sugiro, vive a própria experiência. Vive a própria experiência. Vai lá, faz, tenta, não precisa compartilhar com ninguém. Sabe assim, eu vou ver se esse negócio funciona. E aí vai lá e, meu Deus do céu, que negócio esquisito. Porque eu fui assim. Aí eu contava pra uma pessoa, caraca, eu fiz isso não sei o quê. Então assim, sabe? Vive. E se você achar que não é pra você, gente, tá tudo bem também. É isso que eu ia falar. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Sim, mas sim. O importante foi o que você falou. Experimentar, né? Outras possibilidades. Infinitas possibilidades. Priya, vou terminar aqui com até a Michelle falando. Então vamos conhecer e experimentar o novo. É isso. Priya, para te agradecer mais uma vez, você ter participado desse bate-papo, que foi maravilhoso. Vou colocar o contato da Priya aqui no final, para quem tiver mais interesse desse bate-papo, continuar o bate-papo com ela. Ela quase não gosta de falar, que vocês perceberam. E assim, é maravilhoso, gente. Bate-papo, caramba, eu não vou ficar aqui tomando café. Bate-papo é bate-papo. Você continua atendendo online, então para quem tiver interesse em bater o papo e tal, consulta, eu vou botar o seu contato aqui, tá bom? Ótimo, tá bom, querida. Um beijo para vocês, obrigada quem pôde participar. E depois eu coloco mais informações lá sobre a roda de Diction para amanhã, tá bom? Um beijo para vocês, na semana que vem. Tchau, tchau. Até.